Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal. Eu sou Multidimensional. Se vocês chegaram até aqui, nada por acaso, então se inscreva, deixe o like, assista até o final, porque com certeza alguma mensagem vai ressoar com o seu momento, vai fazer sentido para você. E se fizer sentido, comenta aqui. Se você pensar diferente ou tiver alguma ideia diferente, também deixa aqui a sua opinião, que pra gente é muito importante. O tema de hoje é um tema muito controverso, é um tema que gera muitas discussões, polêmicas e descrenças, né? Não é todo mundo que acredita nessa teoria, mas eu resolvi trazê-la aqui, pois é algo que eu já havia sentido, eu já havia internalizado essa sensação, essa intuição a respeito desse tema, né? Já começou a vir para mim de maneira espiritual muito profundo, sem eu ter esse acesso de maneiras externas, sem ter estímulos, livros, conhecimentos, enfim. Foi algo que surgiu de dentro de mim e que depois eu acabei descobrindo que essa teoria já era falada há muitos anos atrás por Helena Blavatsky. Então, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é sobre corpos secos, corpos sem alma. O que seria isso? Os corpos secos, né, que é falado por Helena Blavatsky, fala sobre pessoas, né, aqui no planeta, que possuem o corpo, né, possuem o avatar físico aqui, mas que dentro dela a sua alma não possui a centelha divina, né, não possui o Antakarana. Antakarana é um termo que ela utilizou ali dentro do seu livro Doutrina Secreta, que trata sobre esse assunto que eu estou trazendo hoje para vocês, e que eu acabei descobrindo depois de internalizar essa percepção, né, extrasensorial sobre pessoas sem alma, né, corpos secos. Vou trazer aqui para vocês um pouco de como surgiu isso para mim, para vocês entenderem melhor o contexto, tá? No final do ano passado, né, a gente está em 2025, então no finalzinho de 2024, eu comecei a ter acessos muito intensos de despertar da consciência, expansão da consciência, né, então eu comecei a receber muitas informações sobre multidimensionalidade, sobre a alma, né, e a minha sensibilidade começou a ficar um pouco mais aguçada. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou inferior a alguém em nada. Significa apenas que é o meu processo, algo que de alguma forma se fez necessário para minha evolução na vida aqui neste momento, né? Então, neste processo de acessar algumas informações sobre multidimensionalidade, esses acessos eles veio muito de uma maneira muito intuitiva. Não foi algo que eu vi alguém falando e tal, foi algo que começava a vir para mim. E eu não sabia por que esses conhecimentos vinham como se fossem blocos de informação. Do nada, vinha um tipo de pensamento, uma teoria ali, e eu falava, gente, de onde está vindo isso? E aquilo começava a fazer tanto sentido para mim, aquele bloco de informação ia se processando e tal. E aí tem aquele processo de você aceitar, né? Você está tão acostumada ali na sua zona de conforto, com informações que foram já enraizadas, impregnadas da escola, da sua criação, dos seus amigos, de pessoas próximas, da sociedade, que quando vem uma informação dessa a nível muito profundo de alma, né? A nível espiritual muito profundo, você próprio, quando recebe aquilo, muitas vezes você fala, será que eu tô ficando louca? Será que... Nossa, isso daí é muita viagem minha. Então, eu não vou mentir pra vocês que no começo, quando eu recebi essa informação, eu falei assim, nossa, gente, eu não posso nem falar isso pra ninguém, senão vão achar que eu tô ficando louca, né? Olha o tipo de assunto. Mas, o que eu comecei a perceber, né? Eu comecei já a receber esse tipo de informação de que muitas pessoas que estão aqui na Terra não são necessariamente humanos no final do ano passado. Mas no começo desse ano isso começou a ficar muito mais evidente, a ponto de eu estar conversando com uma pessoa e eu senti que aquela pessoa era alguém ali com alma, alguém que tinha profundidade, alguém que tinha a centelha divina, né?
e eu estar conversando com uma outra pessoa e eu sentir que aquela pessoa não é só pela futilidade, não é isso. Às vezes a pessoa nem aparenta a futilidade ali na primeira conversa, né? Às vezes ela até parece uma pessoa espiritualizada e tudo mais. Só que você sentir energeticamente, vibracionalmente falando, que ela é só o corpo físico, ela é como se fosse um projeto de pessoa. Ela não possui verdadeiramente ali uma alma ali a ser ascensionada, enfim, a passar por esses processos evolutivos como a maioria passa, né? E começou a me vir muito forte um bloco de informações falando sobre isso, que aqui na Terra existiam entre nós pessoas, né, que vêm com essa missão espiritual de despertar, de evolução e autoconhecimento, né, que é uma busca mais profunda. Enquanto o próprio sistema, né, ele desenvolveu outras pessoas igualmente a gente aqui, né, que pensa, que fala, que come, que se relaciona, né, que tem filhos, que gera famílias, mas que elas não têm esse propósito, elas não têm esse legado interno dentro delas, né? Então, são o tal dos corpos secos que mais tarde, né, agora recentemente eu vi falar muito que Helena Blavatsky já tinha falado sobre isso, né, no seu livro Doutrina Secreta, né? São os corpos secos, são pessoas criadas ali, geradas para gerar números aqui no planeta Terra, apenas para repetir padrões. E foi exatamente essa informação que eu recebi, que elas estão aqui, vamos supor, 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões de pessoas, estou supondo aqui, 3 bilhões são pessoas realmente com almas, né? Aquela coisa da criação divina. E as outras pessoas, elas são projetos, né? São projetos que não têm essa mesma estrutura a nível de alma, né? Elas estão aqui para repetir padrões, né? Elas já vêm com programações estabelecidas ali no seu avatar físico, que é para repetir crenças limitantes, que é para fazer o que a maioria faz, aquele Maria vai com as outras. Por quê? As pessoas que estão aqui com uma missão de despertar espiritual, que estão aqui com a nível de alma, umas missões de evolução espiritual, de encontrar com a sua essência divina, digamos que parte do teste que essas pessoas passam é conseguir, de alguma forma, se dissociar, né, dessas pessoas corpos secos que são programadas com padrões de vícios, né, alimentação, hobbies, gostos que te levam te sugerem um caminho que de alguma forma te desvia do caminho que te leva para a sua autenticidade, para a sua divindade interna, né? São pessoas que elas vão viver muito mais a coisa comercial aqui da Terra, né? Os vícios da Terra, as tentações, os prazeres, né? O ego, e ela não vai ter aquela potência, ela não vai ter a essência de alma. São pessoas sem essência, entendeu? E eu não estou falando somente de pessoas fúteis, porque o que acontece? No processo evolutivo, a gente pode estar falando de uma pessoa que ela tem a centelha divina, ela tem a alma, só que ela ainda está fútil, ela ainda está vivendo a futilidade, porque ela ainda não despertou para compreender e sentir o seu eu verdadeiro, o seu eu espiritual, e entender que ela tem uma missão espiritual. Então o negócio é muito mais complexo, é muito mais embaixo. Porque para você conseguir distinguir uma pessoa que ainda está passando por um processo evolutivo de outra que realmente é um corpo seco, apenas um avatar aqui, é como se fosse um robô, né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Inteligência Artificial, que é bem antigo, que criaram um robô que pudesse imitar os humanos e amar, né? Então é muito isso, você não consegue perceber, porque a pessoa ela se relaciona, ela diz eu te amo, ela tem toda uma programação humana por trás disso, se reproduz geneticamente falando,
mas a nível de alma ela não tem essa centelha divina, ela não tem o Antakarana. O que é o Antakarana? É uma ponte que liga o seu eu terreno ao seu eu superior, né, a sua espiritualidade. É a ponte que te leva ao lado humano para o lado espiritual, né, que te lembra, que te resgata esse seu lado espiritual, né, de que todos nós somos parte da fonte criadora, todos nós temos a nossa divindade interna. Então, essas pessoas elas não possuem o Antakarana, elas não possuem essa ponte, ela é apenas a parte humana. Então, por trás disso existe muito as criações genéticas, né, que é para gerar quantidade. Porque, vamos combinar, quando você ainda não tem consciência do seu eu divino, do seu eu espiritual, da sua missão espiritual, sua missão de evoluir, que você não está aqui só para comer, dormir, pagar boleto, trabalhar e morrer, né? Quando você começa a perceber que você responde a algo muito maior, tem um propósito maior e que dentro de você existe uma força divina que é desconhecida e que você precisa lapidar para que ela seja reconhecida, para que ela volte a brilhar. Antes disso, a gente vive muito um processo de repetir o que a maioria faz. O sistema de escolas, o sistema como roda a parte econômica, ela sempre nos induz a ter algum tipo de comportamento padrão. A maioria das pessoas se endivida, a maioria das pessoas casa, tem filhos e tal. A maioria das pessoas hoje em dia não está feliz, separa. A maioria das pessoas hoje em dia gosta de ouvir músicas que dançam, mas que falam mal do corpo da mulher. Então, a gente tende a repetir o que a maioria faz, né? Quando a gente não tem a consciência. Só que se você for parar para pensar, se existe uma matrix de controle, né? Uma elite que de alguma forma quer controlar as pessoas, quer manter uma simulação de um jogo aqui para atrapalhar você de perceber quem realmente você é e qual a sua missão de estar aqui. Uma das programações que mais funcionaria era realmente colocar uma quantidade de pessoas, né, muito maior do que uma quantidade de pessoas que tem o seu Antakarana, que tem uma ponte, que tem uma ligação com a sua centelha, que não possui pessoas essas com programações que vai induzir essas outras pessoas que têm essa missão de despertar a repetir o mesmo padrão que elas estão repetindo. Então, uma vez que você começa a fazer o seu processo de despertar espiritual, expansão da consciência, começa a sutilizar a sua sensibilidade, né? E perceber que existem muitos jogos, né? Muitas programações instaladas na Terra, na forma como você se relaciona com a sua família, como você se relaciona com o seu corpo, como você se relaciona com a sua espiritualidade, como você se relaciona com a sociedade, com a natureza, com os animais, com o dinheiro. Tudo tem uma programação, né? Quando você começa a entender isso e você vai se desfazendo dessas programações, dessas crenças limitantes e entendendo que existe um outro caminho que é essência, que é centelha divina, que é uma conexão real, você passa a perceber que existe essas programações não reais. E aí você começa a perceber que existem pessoas, que são esses corpos secos, falado por Helena Blavatsky, no meio da nossa sociedade, espalhado por todas as partes, no meio da nossa família, né? No meio das pessoas que a gente se relaciona no trabalho, né? E essas pessoas são pessoas que elas são meio que robôs, são humanas, né? Carne e osso, ninguém fala que é um robô, né? Mas elas estão aqui só para repetir padrões. Comer, dormir, trabalhar. Quando essas pessoas são apresentadas para a espiritualidade, para algo mais profundo, elas não conseguem absorver. Por quê? Porque elas são corpos secos, elas não possuem Antakarana, elas não possuem a centelha divina, né? Então, os sintomas, né, de pessoas que são corpos secos, para você identificar, Helena Blavatsky fala,
são pessoas que elas não possuem empatia, elas não possuem compaixão. Elas não conseguem se sensibilizar de uma maneira verdadeira e intensa com o outro. Elas não conseguem se conectar de uma maneira profunda com a natureza, com os animais. Elas podem até parecer pessoas inteligentes, pessoas espiritualizadas, mas a nível profundo, quando você vai conviver com essas pessoas, elas não conseguem sentir verdadeiramente essa conexão real, né? Elas não conseguem desenvolver de uma maneira independente uma vontade de ascender, de despertar, né? Elas não possuem aquela curiosidade que vem a nível de alma, de eu quero ser melhor, de refletir sobre seus erros, tipo, por que eu tô fazendo isso? Nossa, será que eu tô sendo bom para as pessoas? A pessoa ela não tem esse senso de autoconhecimento, de automelhora, né? De ser melhor para si e para os outros. Ela é realmente um corpo seco. Ela só consegue desenvolver bem coisas que sejam programações, coisas que envolvam tendências do ego, né? Prazeres, alimentação desregrada, grandes coisas que desviam de um propósito mais profundo. E são pessoas que, quando você for falar, por exemplo, de assuntos profundos, espiritualidade, despertar da consciência, são pessoas que vai olhar para isso com tirando sarro, desmerecendo, como se isso fosse algo inútil ou sem valor algum, porque dentro dela realmente ela não vê valor nisso. Então, pode ser que você olhe ali no meio da sua família, no meio dos seus amigos, das pessoas que você se relacionam, pessoas que de alguma forma você tem uma preocupação, porque você vê que a pessoa ela não tem um sentido profundo a nível de alma, e você fica ali de alguma forma tentando ajudar e tal, mas essas pessoas, elas não adianta você ajudar alguém que não quer ser ajudado, não adianta você ter esse olhar por alguém que não tem essa conexão real, ela não foi desenvolvida para isso, entende? Para ser mais específica e explicar para vocês como que Helena Blavatsky trazia esse tema dentro do livro Doutrina Secreta, ela fala que quando a gente morre, né, a gente tem vários corpos sutis. A gente já tem isso estando aqui no planeta Terra, né? Mas enfim, a gente tem vários corpos sutis, o corpo emocional, o corpo astral, né, o corpo espiritual, enfim. E quando a gente morre, a nossa alma, a nossa centelha divina, ela ascensiona, ela vai para, ou ascensiona assim, desperta, né? Ela segue um plano evolutivo para outras dimensões mais elevadas, né? De acordo com essa conexão que a gente tem com planos superiores, a gente vai para esses planos superiores de acordo com o nosso merecimento e conexão, de acordo com o nosso alcance, e nosso corpo astral, ele se desprende desse corpo que evolui a outros planos, né? Se separa e ele fica ali no plano astral, né? É como se fosse uma casca ali, né? No plano astral, que ainda tem resquícios dos nossos gostos, das coisas que a gente estava apegado aqui na Terra, memórias e vivências, né? Ali no plano astral, e aquilo fica reverberando por um certo período no plano astral, né? E ela ainda traz dentro dessa teoria que alguns centros espíritas, locais espíritas que têm essa conexão com seres que já desencarnaram, eles podem canalizar, entrar em contato com esse corpo astral que está ali ainda reverberando, né, no mundo astral, e o médium, ele se conecta com esse corpo astral achando que é realmente aquele ser que desencarnou. Só que esse ser que desencarnou, ele já está em outros planos evolutivos, falando a nível de alma, né, a nível de essência, já está em outros níveis evolutivos. E esse corpo que está ali reverberando no plano astral é um corpo que,
por ele ainda estar preso em algumas questões de terra, né, de ego, de convivência, pessoas, prazeres, ele pode se passar assim pela pessoa ali, né, e passar mensagens falsas, pode muitas vezes iludir o médium, iludir a pessoa, o consulente que está ali passando com o médium, né, e então entra muito no que hoje algumas teorias falam de obsessores, né, de entidades negativadas, porque elas ainda não desintegraram, né, a energia e ainda fica reverberando com aquela energia presa à terra, à materialidade, mesmo estando no plano astral. De alguma forma ela ainda está presa a contato com as pessoas, então ela acaba muitas vezes entrando em uma programação e acaba reproduzindo mensagens falsas, acaba reproduzindo algumas coisas que pode gerar um certo engano para quem está aqui na Terra, entende? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado como a gente enxerga o mundo espiritual. Ah, eu fui no centro tal e tive conexão com um ente meu que desencarnou e tal. Pode ser, de acordo com essa doutrina secreta de Helena Blavatsky, que seja um corpo seco, né? Um corpo que já desintegrou da sua alma. E nesse corpo que já integrou da sua alma, outros espíritos negativados ali do mundo astral utiliza esse corpo astral para passar mensagens falsas, para causar pânico, apego, dependência, para desestruturar a família daquela pessoa que está aqui na Terra, né? Então é como se fosse aquela relação de vampirismo no mundo astral, onde espíritos já negativados de alguma forma acaba escravizando esses outros corpos vazios que fica ali por um tempo no corpo astral. No livro dela, ela fala que depois de um tempo esse corpo ele se desintegra sozinho. Mas até ele se desintegrar, existe ainda a chance de outros espíritos ali se aproveitar, né, desse corpo seco ali do astral para influenciar negativamente aqui na Terra. Então, ao mesmo tempo que existe o corpo seco a nível de terra convivendo entre nós, com programações, crenças, falsas ilusões, para nos iludir, né, para estar aqui convivendo entre nós, ainda tem isso no pós-desencarne, ali no mundo astral, tá bom? Então, muito cuidado quando você sonhar com um ente querido que já desencarnou, com as mensagens. Não que seja de tudo negativo, mas cuidado para não levar tudo ao pé da letra. Se questione, sinta, né? Será que isso faz sentido para mim? Será que não? A gente tem que se questionar mais e não aceitar tudo como verdadeiro. Uma das coisas que eu descobri muito nos últimos anos é que existem uma das ferramentas mais utilizadas pela espiritualidade da não-luz criar falsos hologramas, falsas imagens, falsas sensações, se passar por mentores de luz, se passar por entidades evoluídas, se passar por entes queridos, né? Eles aproveitam ali aquela brecha da sua própria mediunidade para se passar por seus mentores. Então, a gente tem que ter muito discernimento, a gente tem que ter muito autoconhecimento, a gente tem que querer cada vez mais sutilizar o nosso corpo de energias densas, né? Ter uma média vibracional muito elevada para que a gente não seja vítima, né, desses vampiros astrais que estão o tempo todo ali sugando a nossa energia. Inclusive, uma das características do corpo seco, né, que são pessoas aqui da Terra que não possuem esse antacarana, essa centelha divina que é a conexão com a fonte criadora, é que elas são vampíricas. Elas estão convivendo entre a gente, elas não querem evoluir, é como se fosse aquelas pessoas, uma terra seca, né? Corpo seco, terra seca. Você pode tentar plantar o que for naquela pessoa que não vai florescer ali. A terra é seca, ela não está receptiva para aquilo, ela não tem algo dentro dela que vai
acender a luzinha e falar agora eu vou, agora eu me permito melhorar. São pessoas que são vazias, elas querem apenas os prazeres da vida, né? Elas não têm uma conexão real com um propósito. E então elas vão vampirizar as pessoas que têm luz. Como elas não têm luz, elas vão vampirizar, vão de alguma forma tentar diminuir, te afastar, te corromper, né? Desviar você. Elas não querem evoluir, não quer que vocês evoluam também. São aquelas pessoas que vão estar sempre, de alguma forma, tentando abafar a luz do outro, falar que aquilo não é legal, que aquilo é viagem, enfim. Desmerecendo quem quer evoluir, quem quer se tornar uma pessoa melhor. Você quer ajudar os outros, você quer praticar caridade, essas pessoas vão falar assim, mas pra que ajudar? Nossa, deixa que a pessoa se vira sozinha. Elas não têm empatia e não quer que você tenha. Elas não têm compaixão, não quer que você tenha. Aí você vai estar querendo buscar um conhecimento para sua alma, ir numa palestra, ir em algum lugar, fazer uma meditação. A pessoa vai tentar, de alguma forma, estar o tempo todo atrapalhando isso de acontecer, né? E são pessoas que, se elas irem, muitas vezes elas vão, né, para dar aquela... Elas criam uma imagem de serem inteligentes, serem alguém sociáveis. Então, se elas estão inseridas também no mundo espiritual, a diferença é que a conexão dela não é real. Muitas vezes a conexão dela é para persuadir negativamente o outro, né? Os falsos profetas, pessoas que muitas vezes se aproveitam da fé do outro para tirar vantagem econômica. Você quer mais exemplo de corpo seco do que isso? Grandes políticos que vê pessoas morrendo no hospital, morrendo numa fila, precisando de um atendimento, mas está lá desviando dinheiro. Aquele dinheiro que ele está desviando poderia estar salvando vida de crianças, de idosos, de pessoas de todos os tipos. Você quer mais exemplo de corpo seco do que isso? São pessoas que simplesmente elas podem ir em todas as igrejas do mundo, elas podem receber qualquer estímulo espiritual, meditação, qualquer coisa, reiki, apometria, oração, exorcismo, que nada vai fazer elas despertarem a sua centelha divina, né? São pessoas que não têm um pingo de amor ao próximo. E se vocês notarem, essas pessoas estão aí convivendo entre nós. A gente tem que ter repúdio, tem que ter... Não, nada disso. Basta ter consciência. Basta você cada vez mais olhar para si, se cuidar, se amar. É até interessante de você ter essa percepção, porque muitas vezes você para de querer ser a salvadora ou o salvador e querer achar que você vai mudar o outro, vai fazer ele acreditar em Deus, vai fazer... Esse processo é muito individual, né? É muito individual. Então, é isso. Por que essas pessoas estão entre nós? Duas razões. Ao mesmo tempo que existe a Matrix que coloca essas pessoas para fazer com que a gente se desvie, vai pelo... a maioria faz isso e acaba repetindo o mesmo ciclo dessas pessoas. E existe também aquela questão dessas pessoas também, de alguma forma, fazer parte de um propósito de treinamento para a alma. Sabe? Quando você começa a conviver com pessoas assim, você, de alguma forma, vai evoluindo. Você vai percebendo certas coisas, como você não gostaria de ser. Aquilo, de alguma forma, vai despertando você também para uma versão melhor sua, né? Então, existem muitas razões que talvez hoje a gente não consiga compreender para que essas pessoas estejam convivendo entre nós. Só nos resta, tendo consciência disso, ter compaixão, entender que tudo isso faz parte de um projeto muito maior do que a gente possa compreender. Eu sempre bato na tecla. Nós vivemos num planeta, dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia com vários outros planetas. Essa galáxia convive com outras trilhões de galáxias que tem mais trilhões de planetas. Então não tem como a gente achar que a gente vai descobrir todos os mistérios do mundo, desvelar ou entender, compreender tudo. Não vamos.
Então, só nos resta ter essa noção, essa percepção do pouco que nos é apresentado e olhar para isso como um observador passivo, que tenta de alguma forma estar aberto para que novas informações venham, para que aquilo de alguma forma não nos desestabilize, mas que nos deixe um pouquinho mais assim, pé no chão. Eu tô ciente sobre o que eu tô caminhando, sobre o que são as pessoas, né? Como eu posso auxiliar diante disso, dessa informação. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que fique aqui uma reflexão. Foi uma percepção que eu tive e foi uma percepção que depois eu vi que Helena Blavatsky já falava sobre isso. Então, eu achei interessante trazer aqui. Pode ser que algumas pessoas falem que não tem nada a ver, enfim. Eu acho que não é algo que eu falo, isso e acabou. Não, acho que quem sou eu para falar eu sou a dona da verdade? Não, é apenas uma teoria que para mim hoje tá fazendo um pouco de sentido, né? Não é algo que eu vou descartar, é algo que eu vou observar, é algo que eu vou sentir como isso pode me ajudar no meu processo evolutivo, como isso pode fazer sentido para mim, para minha caminhada espiritual, tá bom? Então espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês têm alguma opinião ou alguma visão sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se vocês não são inscritos, se inscreva, deixa o like, isso ajuda demais no crescimento do canal. E dê uma olhadinha também nos outros vídeos. Gratidão e até mais.